Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Lugar não importa, a hora não importa. Eu não sei se o barulho está incomodando, tá? Tem moto passando aqui e eu estou usando aqui o redutor de ruído aqui, né? De juízo também em fazer vídeo aqui. Agora, o que mais importa mesmo é se alguém que manda mais do que o Alexandre de Moraes vai deixar eu gravar. Deixou, tá? Ela falou que não queria aparecer, eu peguei ela de surpresa, tá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, tem muita coisa acontecendo, hoje é bate-papo, hoje é conversa aqui entre amigos e vamos entender tudo que está acontecendo. Vamos lá, primeira matéria que eu trago para vocês é essa aqui, é para te deixar indignado logo no domingão na hora do almoço. Liberdade provisória é o título da matéria. Justiça solta homem preso com 224 quilos de cocaína avaliada em 7 milhões de reais em São Paulo. Não, olha isso aqui, gente. A Justiça de São Paulo concede liberdade provisória a um homem de 39 anos preso em flagrante, tá? Com 224 quilos de cocaína avaliado em aproximadamente 7 milhões. O Thiago Zumiotti da Silva foi detido na última quarta-feira na rodovia Castelo Branco e solto menos de 24 horas depois, após a audiência de custódia. A decisão, assinada pelo juiz Marcelo Nacelo Salmanso, da comarca de Sorocaba, alega que a quantidade de droga não foi exacerbada, não. É o que diz a matéria aqui, tá? É o que diz a matéria. A prisão foi realizada por policiais militares perto da cidade de Itu, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, eles pediram para parar, né? Receberam denúncias, pediram para o pessoal parar, o pessoal não parou, a polícia correu atrás, pegou, levou para audiência de custódia e o juiz soltou. É esse tipo de discurso, é esse tipo de situação que faz com que o brasileiro fique indignado. Enquanto você vê pessoas que só queriam protestar, pegando 17 anos de prisão, sendo condenados, mães, porque escreveu com batom numa estátua que, sabe, com água lavava, pegando aí 14 anos de prisão, uma idosa, 71 anos, idosa, doente, apanhou na cadeia, com os olhos todos roxos, fez um pedido para o Alexandre de Moraes para ele liberar ele, e ele negou. Então, é esse tipo de situação que gera essa revolta em nós, brasileiros, é esse tipo de coisa que faz com que o brasileiro olhe assim e fala, meu Deus, mas que situação absurda que o país vive hoje, né? Então, assim, literalmente, é absurdo o que está acontecendo. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês agora. Risco de fuga do Bolsonaro. Bolsonaro vai fugir, né? Você viu que o Bolsonaro tinha dentro do celular dele uma minuta de uma carta pedindo asilo político ao Javier Milei, da Argentina. Então, tinha esse pedido, e nesse pedido, o Bolsonaro nem chegou a enviar para o Milei. Não foi enviado. E aí, agora, eles já estão falando em revogar a prisão domiciliar do Bolsonaro e mandar ele para um presídio. Agora, para você ter noção, o Lindenberg Farias fez um vídeo na porta do condomínio do Bolsonaro falando que é um absurdo, que falta policiamento e que o Bolsonaro deveria ter mais policiamento para não ser preso, né, para não fugir. Aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na Embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área 9 de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui na Embaixada norte-americana em 10 minutos. Se ele entra aqui na Embaixada, acabou. A confusão está feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto.
A embaixada do governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar. É mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo. Providências têm que ser tomadas. Nós pedimos ontem novamente a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se você me perguntar, é claro que eu preferiria que ele fosse julgado, aparecesse todas as provas da trama golpista, do plano de assassinar Lula, Alexandre Moraes. Só que não. Olha a história do Bolsonaro. Ele já dormiu 2 dias na embaixada da Hungria. Está comprovado que ele escreveu uma carta de 33 páginas pedindo asilo diplomático para a Argentina. Está na cara que a fuga dele ia entrar aqui. As autoridades brasileiras têm que entender o momento que a gente está vivendo. Olha, o Brasil, as nossas instituições não podem aceitar a possibilidade de uma hipótese como essa. É necessário se antecipar. Seria uma grande frustração nacional, mas ainda uma ameaça à segurança nacional. Alguém tem dúvida que Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro age como colaboradores, como informantes, como traidores do Brasil em todo esse contencioso com os Estados Unidos? Ele não conseguiu anistia, o Brasil não se rendeu às sanções, tarifas. Agora, o caminho dele é esse, é de fuga. Por isso, prisão preventiva e imediata de Jair Bolsonaro. Olha, isso aqui é a embaixada dos... Cara, vocês viram o discurso absurdo desse cara? Não, porque se ele não for preso logo, se ele fugir, ele pode continuar gravando o vídeo, ele pode continuar falando, fazendo o seu discurso. Este é o crime do Bolsonaro. Este é o crime que tanto incomoda a esquerda. É falar, é fazer discurso, é apontar o dedo e mostrar, ó, a falha está aqui, ó, o sistema está aqui. Este é o grande problema. Então, quando a gente vê, né, o desespero desse pessoal, a chegar ao ponto de falar, não, nós precisamos parar o cara para o cara não poder mais discursar, nós precisamos parar o cara porque o cara não pode mais continuar discursando. Agora, cá entre nós, vamos parar para pensar no seguinte ponto. Já pensou que loucura o Bolsonaro conseguir pisar dentro da embaixada americana? Não, olha que legal. Você sabe que veículos e propriedades são considerados solo daquele país. Então, ali dentro da embaixada, né, americana, é solo americano. Se o seu filho nascer dentro da embaixada e você tiver em uma função diplomática, alguma coisa assim, você é considerado americano. Ele é considerado americano, então é solo americano. E aeronaves, embarcações e veículos também. Então vem cá, olha que doideira. Se o Bolsonaro consegue entrar dentro da embaixada, e lá na embaixada ele consegue o asilo político, porque isso é certo por parte do Donald Trump, acabou. Os Estados Unidos pedem um salvo-conduto, que seria a liberdade total do Bolsonaro sair, chegar até o aeroporto, pegar o voo e vir embora. Ele recebe a blindagem diplomática americana. Olha que legal. E agora, imagina o seguinte, o Brasil nega o salvo-conduto. É uma confusão diplomática. Por quê? Porque dentro do carro da embaixada, é solo americano. O carro entra dentro da embaixada, põe o Bolsonaro lá dentro e vai conduzir ele até um avião, ou até um helicóptero, sei lá, porque provavelmente deve ter um heliporto na embaixada americana. E aí sai. Se o Brasil intercepta, é o Brasil que está invadindo a soberania dos Estados Unidos. O Lula fez isso com a Nadine Heredia, que é a primeira-dama do Peru. Quando o Lula foi até lá, porque é o seguinte, ela era a primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, determinaram a prisão domiciliar dela, o Lula mandou um avião da FAB, pago com o dinheiro do otário que está me assistindo e do otário que está gravando o vídeo, para buscar ela lá. Mandou o avião, foi lá, buscou ela na casa dela, colocou dentro do avião, trouxe para o Brasil, colocou ela numa mansão aqui. E disseram que era uma questão humanitária o que fizeram com ela.
E o Peru, em momento algum, pôde bloquear o Brasil de fazer isso. É a mesma coisa. Se o Bolsonaro entra dentro da embaixada e pede asilo, ele pode sair pelas vias diplomáticas. Agora, se o Bolsonaro não consegue entrar dentro da embaixada, os Estados Unidos entra aqui, pega ele, tira ele, sem essa concessão de asilo político, aí é os Estados Unidos que estão invadindo a soberania brasileira. Mas o negócio é o seguinte, eles estão em desespero total, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Outra matéria. Está circulando aí, né, o apoio do Nicolás Maduro, da população venezuelana ao Nicolás Maduro. É uma balela, uma mentira. Está circulando um vídeo, né, inclusive a Jovem Pan circulou esse vídeo também, de que o povo está indo se alistar, né, a milícia venezuelana para poder enfrentar os Estados Unidos. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. É o pessoal lá chegando para se alistar, né? Ó, em sua grande maioria, as pessoas que estão chegando lá para se alistar, né? São pessoas mais velhas, são mulheres e a grande parte, a grande maioria, são pessoas que recebem benefícios do governo, que recebem ajuda do governo. São essas pessoas que estão aparecendo lá para se alistar nessa milícia venezuelana. O que acontece? A Venezuela está fazendo o seguinte, ela tem uma milícia, e a milícia da Venezuela é composta de cidadãos que recebem armas para atuar em nome do governo. São milícias mesmo, milícias do governo. Então, como que a Venezuela conseguiu chegar aonde eles chegaram? Como que essa situação aconteceu a tal nível, né, numa situação tão deplorável assim? É o seguinte, imagina, você vive aqui na República das Bananas, no Brasil. De repente, o governo Lula vem e tira o acesso a armas de todos os cidadãos. Cuidado, isso pode acontecer, ainda bem que nunca aconteceu no Brasil. Você pode ter sua arma aí tranquilo para se defender, né? Ok, e aí de repente, né, surgem grupos como, talvez, se existisse um grupo como o MST, que vão fazer invasões em fazendas, armados, né? E o governo passa pano para que eles possam ter armas e invadir. Vamos dizer que isso acontece no Brasil, não acontece. E aí, de repente, o governo começa a chamar essa população dizendo, olha, o crime organizado tomou conta do nosso país e você, cidadão, está sendo convocado, né, a combater o crime organizado. Vamos dizer que no Brasil o crime organizado esteja aumentando e o governo tapa os olhos para deixar isso acontecer. E aí o governo fala, olha, você que é cidadão, né, venezuelano, defensor da pátria venezuelana, você vai se alistar. E aí nós vamos te dar uma arma e você vai virar um miliciano do governo para combater o crime. Principalmente o crime mais grave de todos. Não é o tráfico de drogas, não é homicídios, nem nada disso. O crime de ódio contra o governo e o crime de fake news e os atentados à democracia. Então eles chamam o pessoal para se alistar e aí eles olham para você e falam, camisa verde e amarela, você não. Você, não, olha a sua postagem aqui, falando bem do Bolsonaro, você não. Agora, se você é da turminha do MST, se você é da turminha da Left People, você ganha uma arma e se torna um miliciano da Venezuela. Então, se você questionar, o seu vizinho pode fazer qualquer coisa contra você, te denunciar ou simplesmente te atingir e falar, não, ele é uma pessoa que atenta contra a democracia. Você já imaginou esse cenário? Isso não pode acontecer aqui no Brasil? Claro que não. É uma coisa que aconteceu na Venezuela e o Lula nem gosta do Maduro. Confia. Então, é assim que aconteceu lá na Venezuela. Ainda bem que a gente não está nesse caminho, né? Ainda bem que não. Desculpa, pessoal, tô meio gripado. Mas vamos lá. Próxima matéria. Ó, aconteceu o seguinte. O Lula, durante um discurso, ele falou algo que deu uma repercussão negativa gigantesca. Matéria do Conexão Política para vocês. Durante um discurso, o Lula falou assim, ó, um cara sem dente e ainda negro reclama Lula de foto do governo para representar o Brasil no exterior.
E aí começou a circular novamente um vídeo da ex-mulher do Lula, não é a Marisa não, é uma anterior, que dizia que o Lula era extremamente racista. Eu vou colocar o trecho desse vídeo aqui, e agora pensa no Bolsonaro falando isso, como é que a imprensa ia estar hoje. E eu não vi nenhuma matéria da grande imprensa, eu vi da Conexão Política, tem um perfil mais conservador, mas da grande imprensa, da Globo, do G1, eu não vi ninguém, nada falando sobre isso. Dá uma olhada nisso. No meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo, e de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura, e do lado dela um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o menino e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? No meio da revista tinha uma capa. Cara, imagina essa fala saindo da boca do Nicolas, do Bolsonaro. Imagina essa fala saindo da boca de qualquer um conservador. Hoje, o mundo teria caído na cabeça de qualquer um, mas do Lula, cara, me impressiona como a imprensa passa pano para isso. Me impressiona como eles seguram, né, qualquer hipótese de falas do Lula que possam comprometer a credibilidade do Lula. Não, é uma coisa assim absurda. Vamos lá. Próxima matéria que eu quero tratar com vocês. O Lula quer ser o grande inimigo dos Estados Unidos, né? Só que mais um esquerdista acaba de recuar contra o Trump. E não é qualquer um, é o Canadá. É um país que tem potencial. Não é igual ao Brasil. Então, olha só, o Canadá recua e anuncia retirada de tarifas retaliatórias contra produtos dos Estados Unidos. Vai um café aí? É o seguinte, pessoal, o Canadá anunciou em 22 de agosto de 2025 a suspensão de tarifas retaliatórias sobre produtos dos Estados Unidos cobertos pelo acordo comercial, com a medida entrando em vigor a partir de setembro. A decisão, confirmada pelo primeiro-ministro Mark Carney, reflete o compromisso renovado dos Estados Unidos com o tratado, após Washington reiterar intenções para bens em conformidade. Ou seja, nós aqui no Brasil estamos sofrendo uma debandada do tarifaço, né? Nós estamos nos lascando aqui com o aumento do tarifaço, aumento gigantesco do tarifaço. E aí, em vez do Brasil parar para negociar, para articular, para poder debater, né, a questão do tarifaço, né? Ou seja, colocar uma discussão, uma roda de conversas com os Estados Unidos para solucionar isso, não. O Lula quer o quê? Se tornar o grande inimigo dos Estados Unidos, o cara que vai peitar os Estados Unidos. Olha a ideia mais tresloucada do sujeito. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí, você viu uma nota do Banco do Brasil falando que qualquer um que falar da economia do Banco do Brasil, ou da queda das ações, ou que há um risco, e que não confia em deixar o dinheiro no Banco do Brasil, por exemplo, se fizer uma opinião, pode ser denunciado pela Advocacia Geral da União pelo crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Vocês têm noção do revés que a gente está vivendo, né? Vocês têm noção do tamanho do buraco que nós, brasileiros, estamos vivendo? A coisa é sem precedentes, Pessoal, mas vamos lá. Matériazinha boa aqui para vocês, tá? Uma pausa pro café. Matériazinha boa para vocês. Matéria da Revista Oeste, tá? Eu sempre cito a fonte para vocês. Dá uma olhada aqui. Ó, diante da ofensiva dos Estados Unidos, o MST manifesta apoio à Venezuela. Olha só isso, não deveria só declarar apoio, não. Nós temos que defender a soberania da Venezuela. Tá certinho o MST, por mim,
Nós, conservadores, deveríamos fazer uma campanha de Pix para juntar ônibus para mandar todo mundo do MST lá para Venezuela. O que vocês acham? Uma passagem só de ida, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra divulgou uma nota de solidariedade ao povo da Venezuela. O grupo criticou a ofensiva dos Estados Unidos contra a Revolução Bolivariana. Segundo o MST, a iniciativa integra uma escalada de medidas norte-americanas que violam a soberania do Brasil. Em 9 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma recompensa de 50 milhões pela captura do ditador Nicolás Maduro. O movimento afirma que a medida é injusta, porque os Estados Unidos supostamente não têm legitimidade para ofender a soberania de nenhum país, inclusive porque são um exemplo de democracia. A Venezuela, na visão do MST, é um exemplo de democracia. Um exemplo de uma democracia que eles literalmente querem trazer para você, né? Querem trazer para você. E aí, pessoal, está circulando, né, um vídeo sobre as táticas de guerrilha das milícias venezuelanas. E aí, eu acho que hoje o Donald Trump nem dorme de tanta preocupação. Dá uma olhada, a matéria do Hoje no Mundo Militar, cuidado, tá? Você pode se sentir, vamos dizer assim, impactado e querer se alistar também nessa milícia da Venezuela, que eles são muito preparados. Me lembrou até, sabe aquelas apresentações de escola do primário aqui do Brasil, quando os professores põem os alunos para fazer as apresentações? Então, foi um pouquinho pior. Dá uma olhada. São muito preparados, né, gente? É assustador, né? Cara, no vídeo aqui, teve muita gente que perguntou se seriam crianças que estariam participando. Você vê que são pessoas, são mulheres, tá? Então, são mulheres. E eles estão treinando as mulheres, eles estão preparando as mulheres para quê? Discurso típico de Gaza. Vão pegar mulheres, vão pôr elas para enfrentar desse jeito aqui, ó, com roupa de civil. Aí vem o exército americano e atinge essas pessoas, que são, coitadas, pessoas alvo, né, do sarcasmo e da manipulação de figuras como esse ditador Nicolás Maduro. E aí vem o jornalismo mequetrefe dizendo: os Estados Unidos genocida, atacou os civis, atacando mulheres. Eles colocam, é tática dessa gente, colocar sempre o cidadão como escudo. É o que acontece em Gaza. Você acha mesmo que esse povo não ama Gaza? Teve nota do Hamas parabenizando a eleição do Maduro. Então, assim, esse povo atua de maneira, sabe, bem coordenada. E aí, pessoal, o Maduro sabe que vai cair. Isso aqui não é exército para enfrentar Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Maduro está na mira. Que o Maduro já era. E está viralizando, eu até usei isso no último editorial, um vídeo onde o Maduro fala pela primeira vez em deixar o cargo e voltar para a vida privada. Sinceramente, o Bukele já mandou um vídeo, está viralizando um vídeo do Bukele que ele falou: não, eu já tenho um acordo com os Estados Unidos, Maduro vai cumprir prisão aqui em El Salvador, com muito prazer. E aí, sabe, eu tô doido para tomar uma cervejinha com vocês e comemorar o dia que isso acontecer, né? O dia que a América Latina começar a se livrar dessa turma. O vídeo que está viralizando é esse aqui, ó. Guerrero, todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón.
delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que esta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera, y restituye al goce de las garantías constitucionales las propiedades de todos los revolucionarios. Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me ha honrado los pueblos y con la cual voy a la lucha, estoy listo para la separação a minha vida privada. Quedando sempre... Ó, o que ele falou? Eu me dediquei com a minha vida, com a minha luta como guerreiro. Eu estou abrindo as portas das cadeias para todos aqueles que foram considerados, né, criminosos, políticos, presos políticos, e que se sobrevivermos ao risco que vamos enfrentar agora, que eu, se for preciso, deixar essa alta incumbência que vocês deixaram a mim, né? Eu estou pronto para voltar à minha vida privada. E falou a todos os venezuelanos que deixaram o país, estão listos, ou seja, estão preparados para poder voltar para o país e voltar a ter a sua vida normal. Olha, a verdade é só uma. A casa do cara tá caindo. E ele já sentiu o impacto disso. Então, mais cedo ou mais tarde, o Maduro vai ter que entregar os pontos. Essa é a realidade, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta com mais um editorial para vocês, talvez hoje ou amanhã, tá? Mas se ir dando tempo e se a poderosa aqui deixar, tá bom? Só se ela deixar. Eu gravo mais um editorial para vocês, tá? Ó, daqui eu tenho medo, tá? Muito mais do que do Lula, do Moraes, muito mais, tá? Abraço, pessoal. Fica com Deus.